Senhoras, senhores, queridos companheiros do Ideal Espírita, que o Senhor Jesus nos abençoe e abençoe a nossa causa. Eu tive a ideia de colocar essa primeira imagem, eu tive o cuidado de colocar essa imagem inicial, porque o nosso assunto de hoje vai ser reencarnação e saúde. E achei que essa frase, porque eu não estou lendo direito, está muito longe. Fé inabalável só é aquela que pode encarar todos, frente a frente, a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. E lá, do lado direito, ele me disse que eu podia vir para esse cantinho aqui para ler. Se a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, deveremos abandonar esse ponto e seguir a ciência. Eu acho muito interessante essas duas citações de Kardec, porque elas dão uma ideia muito clara do que é que nós acreditamos. Espiritismo é filosofia, é religião, mas é ciência. E, para não deixar em dúvida ninguém, para ninguém ficar em dúvida, essa citação aqui, porque há os que dizem que vocês só pensam em Kardec, como se nós não pensássemos em Jesus. O Espiritismo é Jesus. Nenhuma dúvida, né? Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. E eu escolhi começar essa apresentação de uma forma muito simples. Nós temos a filosofia, a religião e a ciência, e normalmente nós espíritas, nós nos empolgamos muito com a parte filosófica, a parte religiosa, e esquecemos a parte da ciência. Essa que é a verdade, né? A gente não costuma ler muito ciência específica. E o tema reencarnação, que talvez a gente aborde em uma outra palestra especificamente, o tema reencarnação, ele é borbulhante. Ele é controverso para o leigo, é controverso para quem é adepto de outras religiões. Há os que dizem que não há nada escrito sobre reencarnação na Bíblia. Eu tive que escolher um ponto e escolher João 9. Observem bem o que é que está escrito. Caminhando, viu Jesus, um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem foi que pecou? Ele ou os pais para ele nascer cego? Isso está lá na Bíblia, é só abrir e ler. E algumas pessoas olham para isso e usam de interpretações esdrúxulas. Essa parte essa citação equivale àquela que nós estamos vendo aqui embaixo. Ó. Jesus, esse homem nasceu cego porque pecou ou porque os seus pais pecaram? Alguma dúvida? Nenhuma. Eu costumo dizer que se nós colocássemos esse pequeno texto numa prova de português de interpretação no vestibular, ninguém erraria. Ninguém. Aqueles que quisessem passar no vestibular não errariam. Mas se tivesse um grupo enorme, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, e filosofias diferentes, se eles fossem dar atenção apenas à filosofia, à sua parte religiosa, eles poderiam errar a questão. Mas se eles estivessem interessados mesmo em interpretar texto, jamais eles errariam uma questão dessa, porque é muito óbvia. Extremamente óbvia. Os discípulos perguntaram se aquele homem era cego porque pecou. Ora, se ele pecou e por isso ficou cego, ele pecou antes de nascer, porque ele já nasceu cego. Correto? Então, onde foi que o homem pecou? No ventre da mãe? Alguém aqui já ouviu falar que criança, bebê, feto, peca? Óbvio que não. Então, resta-nos apenas aceitar o óbvio.
Os discípulos perguntaram se aquele homem pecou antes da fecundação, portanto, antes de nascer. Alguma dúvida? Nenhuma. Não precisa nem ter uma grande inteligência para concluir por isso. O grande problema da humanidade é que as pessoas costumam tentar interpretar as coisas de forma que essas coisas se acomodem às suas conveniências e crenças. Mas se fosse por uma prova de vestibular e eles quisessem passar, garanto a você que ninguém botaria nada diferente disso. Então a interpretação é muito simples. Os discípulos só faltaram perguntar: Rabi, esse homem é cego porque pecou em outra reencarnação? Só faltou isso. Não faltou mais nada. Porque antes de nascer, só se for outra vida. E com quem os discípulos aprenderam? Com quem é que os alunos aprendem? Com o mestre. Com quem foi que os discípulos aprenderam a crença na reencarnação? Ou foi com Jesus, ou foi com a permissão dele. Porque eles falaram nisso e Jesus em nenhum momento disse que eles estavam errados. Então, a crença na reencarnação é algo amplíssimo em muitas e muitas e muitas religiões. É algo até relativamente simples de entender. Então, quais são os mecanismos e as condições que determinam esse ou aquele problema de saúde? A nossa questão de hoje, eu quero particularmente que vocês centralizem nessa ideia, reencarnação e saúde. Quando chegar no ponto que eu acho que todo mundo deve aprender bem, eu repito com mais veemência. Mas quais são os mecanismos, quais as condições que determinam esse ou aquele problema de saúde? Até que ponto os nossos problemas de vidas passadas determinam os nossos problemas atuais? Qual o processo que a natureza e a espiritualidade utilizam para determinar quem vai nascer com esse ou aquele problema físico e mental? Bom, para que a gente responda a determinadas perguntas, é absolutamente necessário que a gente tenha alguns conceitos aprendidos. E como nem todo mundo aqui é da área de saúde, estou vendo aqui uns 4, 5 médicos que eu conheço, eles sabem isso de cor e salteado, e algumas enfermeiras também sabem, mas a maioria talvez não saiba. E aí a gente vai, para poder criar um alicerce de compreensão, falar alguma coisa sobre a base da fecundação. Vocês estão vendo aqui um espermatozoide, a cabeça do espermatozoide, onde tem o núcleo com o que transmite a genética. Aqui fica uma área onde tem as mitocôndrias, que são responsáveis pela energia. E essa caudazinha aqui é aquela cauda que balança e faz com que o espermatozoide vá para frente. O homem, quando ejacula e lança espermatozoide, esse espermatozoide é X ou Y? Ele tem o X de um cromossoma ou o Y. Enquanto que uma mulher, aqui está o óvulo da mulher, ó, ela só tem o X. Quando os dois se encontram, ó, se o cromossoma que chegar no óvulo na hora da fecundação for X, ele vai fazer X do espermatozoide com X do óvulo, X mais X, vai nascer uma menina, uma mulher. Se o espermatozoide que chegar no óvulo for Y, vai fazer Y do espermatozoide, X do homem, XY, vai nascer um homem. Essa é a base. Os espermatozoides são lançados, como vocês estão vendo aqui, olha, milhões de espermatozoides, e apenas um chega no óvulo, a ponto de penetrá-lo. Quando esse espermatozoide penetra, as portas se fecham e nenhum outro espermatozoide vai entrar mais. E o espermatozoide que vai imprimir a carga genética vai ser
esse espermatozoidezinho aqui que vocês estão vendo com um brilho. E já há imagens da fecundação mostrando que no momento exato da fecundação surge um brilho. Será qual é o brilho? Que brilho seria esse, hein? Imagine. O brilho do espírito. O momento que ocorre a fecundação, que o espermatozoide mais o óvulo juntos fazem o ovo e que o espírito é acoplado, é nesse momento que tem aquele brilho. Entretanto, nós precisamos entender um outro lado, o lado mais espiritual. O ser humano, ele é composto do corpo, que é material, da alma, que é o princípio inteligente, e de algo que liga a alma ao corpo. Esse liame, que muitos chamam de perispírito. A imensa maioria chama de perispírito. Eu confesso a vocês que eu não gosto muito desse nome. Eu prefiro modelo organizador biológico. Correto? E o que é o modelo organizador biológico? Bom, nós temos que entender uma coisa muito simples para aprender por que você pega uma determinada doença, por que você nasce com ela, por que você desenvolve uma ou outra doença. É uma coisa relativamente simples. O modelo organizador biológico, ele é particular de cada espírito. Eu vou agora de trás para frente. Uma pessoa fuma a vida inteira. 10, 20, 30, 40, 50 cigarros por dia. Tem uns que não morrem por causa disso. Né? É uma questão de genética. Tem gente que fuma a vida inteira e vai morrer lá com 80, 90 anos de acidente de automóvel e não tem nada. E continua fumando. E tem uns que fumam e com 40 anos já estão com câncer e com problemas respiratórios. Mas ele pode não morrer do câncer de pulmão, de um enfisema, de uma doença pulmonar, mas ele vai estar impregnando o pulmão com toxina de cigarro. O pulmão dele vai estar anormal. Não interessa se ele vai morrer disso ou não. O espírito desencarnado, ele traz um modelo organizador biológico que, em contato com o ovo, imprime no ovo as suas características. Então, imagine esse indivíduo que fumou durante 70 anos, estragou o pulmão dele é ruim, não tem complacência, o cigarro destrói o elástico ao redor do pulmão. Então, as pessoas que fumam muito, elas jogam ar para dentro e não conseguem jogar para fora. Por quê? Porque é o elástico que joga para fora. Você respira fundo e você não faz força nenhuma para jogar para fora. Mas quem fuma não tem esse elástico e vive assoprando, querendo jogar o ar para fora. Ele lesiona o pulmão. Pode morrer ou não pode morrer de câncer, mas o pulmão dele não vai estar bom. Aí ele morre de uma outra coisa qualquer. O espírito desencarnado, esse indivíduo, teve o modelo organizador biológico representado pelo pulmão com problema. Outro exemplo, uma pessoa se mata, comete suicídio, dá um tiro na cabeça. Destrói o modelo organizador, o cérebro, e, consequentemente, afeta o modelo organizador biológico que é responsável pela formação do cérebro. Aí ele vai reencarnar. Na próxima reencarnação, vocês acham mesmo que é possível ele, com um modelo organizador biológico afetado, destruído, muito doente, ao entrar em contato com o ovo, será que ele vai conseguir fazer um cérebro bom, normal? Claro que não. Não tem nenhuma possibilidade disso. O indivíduo que fumou, destruiu o pulmão dele, na reencarnação seguinte, vai ser moldado, modelado com problemas.
Ele vai nascer com asma, vai nascer com diversos problemas respiratórios. O indivíduo que cometeu o suicídio, além da própria lesão material, tem a lesão emocional e espiritual, porque, a rigor, ninguém se mata sozinho. Tem sempre uma influência espiritual negativa. O instinto de preservação da espécie não deixa que as pessoas façam isso sem interferências externas, além do que, espiritualmente, a espiritualidade superior luta e muito para que isso não aconteça. Quando isso acontece, é porque eles tentaram de todas as maneiras e não conseguiram evitar. Então, o modelo organizador biológico, ele molda o corpo físico. E o engraçado de tudo é que quando você conversa com o leigo, com o ateu, ou com uma pessoa de uma outra religião, eles ficam muito intrigados exatamente com esse assunto, com esse ponto de vista. Eles dizem assim para vocês, para a gente: mas você acredita mesmo nisso? Que eu, porque estou fumando na vida seguinte, se tiver, eu vou ter problemas respiratórios, eu vou ter problemas cardíacos, por isso ou por aquilo, enfim. Eles colocam isso em questionamento. Por quê? Porque realmente, se você for analisar profundamente, é um absurdo. Seria um absurdo você achar que do outro lado, no mundo espiritual, tem alguém apertando teclas. Olha, eu vou apertar essa tecla aqui para João nascer com enfisema. Vou apertar essa outra aqui para fulano nascer com insuficiência cardíaca. Essa aqui, porque aquele indivíduo vai nascer esquizofrênico. Não existe isso. Isso é um absurdo. Isso não existe. Não há isso. O modelo organizador biológico de cada um de nós é que molda o corpo. Aí vocês nos perguntam: e se o ovo for são? Porque o bom desse tema são as divergências, também as convergências e as discussões, porque alguém pode chegar e perguntar: mas me diga uma coisa, você pode ter a mãe com uma doença muito importante, o pai com uma doença muito importante, que vai gerar um ovo doente. Correto? O ovo vai ser doente. Geneticamente, ele vai ter 23 cromossomas de um, 23 de outro, 46, e os cromossomas sexuais vão transmitir as características genéticas da mãe e do pai. E aí, o menino vai ter que nascer doente? E, ao contrário, o ovo nasceu, é perfeito. A mãe é sadia pra caramba, o pai é sadio pra caramba, e o menino nasce cheio de problema. Como é que se explica isso? Bom, isso é para que vocês entendam que um indivíduo com um modelo organizador biológico doente vai reencarnar como meu filho, um indivíduo que na reencarnação passada foi um grande agressor sexual, só para dar o exemplo. E aí o menino nasce com problemas importantes na genética, problemas sexuais, esterilidade, ou seja lá o que for. Mas eu não tenho problema, minha mulher não tem problema. Por que esse menino vai nascer na minha família? Porque eu aceitei. Mas o fato do meu espermatozoide ser normal e o da mãe ser normal implica que ele vai nascer normal? Não. Por quê? Porque o modelo organizador biológico dele é doente e vai gerar, mesmo a partir de um ovo bom, sadio, ele vai gerar problemas. E aí eu fiz uma analogia ali, como vocês estão vendo ali, só é um pouco grosseira, cientificamente falando, mas dá para vocês entenderem. Se eu pegar uma massa para fazer bolo, e pegar aquela massa que a gente bota no forno e colocar numa assadeira, né, que chama, numa forma de bolo, com essa forma, ele vai nascer assim, ó. O bolo vai ser formado dessa forma. Mas se o mesmo material, o mesmo bolo, eu botar nessa forma, ele vai ficar diferente.
Só para que vocês entendam que a forma do corpo é feita pelo modelo organizador biológico e não o contrário. Correto? É o modelo organizador biológico que, em contato com um ovo, vai imprimir no ovo as suas características. Aí o menino pode nascer com problemas de ordem no aparelho genital, mesmo o pai e a mãe não tendo nada. E o contrário. E se os dois forem doentes, necessariamente vai ter que nascer um menino doente? Nem sempre. Nem sempre. É possível driblar esse sistema? É possível driblar. A espiritualidade pode programar uma reencarnação de alguém na família de duas pessoas doentes com objetivos específicos. Isso pode ser feito? Pode. Aí quem não está acostumado a viver esse tipo de experiência na prática acha que isso é um sonho, é um absurdo. Eu vou citar para vocês um exemplo interessante para vocês verem que não é sonho, não é absurdo e acontece toda hora. Eu tive um paciente há muito tempo atrás, deve ter uns 20 anos. Ele fez um acidente vascular cerebral, entupiu um vaso no cérebro. E ele chegou na emergência, que eu trabalhei a minha vida inteira em emergência. O pessoal só lembra da minha especialidade em cardiologia, mas o que eu mais fiz na minha vida foi emergência, UTI, clínica médica, e ensinar. Então, esse paciente chegou e fez um pequeno acidente vascular cerebral. Ele chegou apenas com a mão dormente, a perna dormente, mancando um pouquinho, e com a voz um pouco embargada. 24 horas depois, ele se recuperou. Estava falando tão bem quanto eu estou falando aqui agora. Só que aconteceu uma coisa muito interessante com ele, seu João, o nome dele na época. Ele olhou para o espelho e fez: quem é esse? Aí eu: como é, seu João? É o senhor. Eu? Não. Esse não sou eu. Aí eu tiro ele do espelho: seu João, como é seu nome todo? Ele diz o nome todo. Como é o nome da sua filha? Ele diz o nome da filha. Ele diz, conhece tudo, ele não esqueceu nada, só esqueceu o rosto. Ele não conseguia lembrar o rosto dele. Ele achava que era outro rosto. Então, na estrutura cerebral inteira, um ponto microscópico sofreu alteração e a repercussão disso foi seu João esquecer o rosto dele. E acontece com coisas diversas. Ou seja, o pequeno ponto que você muda, que você altera, você causa uma repercussão enorme no corpo. Então, é possível programar isso espiritualmente? Óbvio. Óbvio que é. Você tem uma equipe espiritual, está tratando de um processo reencarnatório, tem um programa específico, tem um objetivo específico, mas ele está nascendo de duas pessoas que não têm tanto requisito, por exemplo, vocal. Aí vai lá, faz uma mudançazinha que permite que, naquele ponto específico, ele tenha uma habilidade maior. E isso é possível fazer, obviamente, mas isso não é feito. Habitualmente, isso não é feito. A natureza segue de uma forma, na imensa maioria das vezes, muito simples e objetiva. É o seu modelo organizador biológico que vai definir o que você é, o que você faz e o que você vai ser. Ok? E, como eu já disse, o perispírito, né, que é o modelo organizador biológico, ele tem diversas funções, não é o objetivo da apresentação de hoje fazer alusão aos diversos detalhes do perispírito, mas só de forma sumária, tem função instrumental, individualizadora, organizadora, sustentadora, enfim. O perispírito, ou que eu prefiro chamar de modelo organizador biológico, é quem define isso. Ah, eu fumo. Eu sou espírita, mas eu fumo. Eu conheci um amigo, eu tinha um amigo muito bom, muito grande, ele já desencarnou há algum tempo. Ele fumava escondido. Ninguém sabia, só eu sabia que ele fumava.
Ele era meu parente. Aí eu chegava para ele, rapaz, você está fumando? Não, mas não diga para ninguém, não. Entendeu? Então, é impressionante. Aquilo vai causar problema nele? Claro que vai. Só que ele tem consciência disso, entendeu? Então, a consciência, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas não depende muito disso. Porque você vai imprimir no corpo cicatrizes que representam o que você fez, como você encaminhou o seu corpo a vida toda, e, inclusive, vai trazer informações de vidas passadas. E disso você não vai fugir normalmente. Mas pode fugir? É possível? É possível. Ali eu tive o cuidado também de fazer um esquema de apresentação para vocês, para os que não entendem muito da fisiologia. Você veja aqui os espermatozoides subindo pelo colo do útero e normalmente eles vão nessa direção e tomam a direção do óvulo, e a fecundação geralmente ocorre aqui nas trompas. Depois o óvulo desce, se implanta aqui na musculatura do útero, e a partir daí ele cresce. Então observem aqui embaixo, ó, ele foi implantado e a moldura do perispírito começa a agir, e você vai vendo o corpo se formando gradativamente, de uma forma bem lenta, até você chegar a uma criança a termo, que vai nascer com todas as características daquele espírito, daquele modelo organizador biológico que aquele espírito tem. E alguns detalhes também são importantes para que vocês entendam. A mulher nasce com muitos óvulos, com milhares de óvulos. E uma mulher de 40 anos tem óvulos de 40 anos. Os óvulos envelhecem junto com a mulher porque eles nascem com ela. O espermatozoide não é formado. Se esses espermatozoides encontrarem com esse óvulo e formarem um ovo, esse ovo vai ter, por parte da mãe, um óvulo mais velho ou mais novo, e às vezes, no decorrer da vida, ocorrem mutações, ocorrem problemas que fazem com que o problema, a genética, crie malformações, crie, por exemplo, a síndrome de Down. Mas, de uma forma bem simples, eu queria que vocês entendessem que, no momento da concepção, no momento da fecundação, encontro de espermatozoide com o óvulo, é que o espírito é acoplado. O que vai fazer com que esse ovo desenhe o perfil fisiológico do próprio espírito, o perfil de saúde dele, vai ser o modelo organizador biológico dele. Não vai ser outra coisa. Então, nós teríamos, dessa forma, duas variáveis. Nós teríamos, eu já dei um toque nisso, mas eu vou voltar ao assunto, os pais podem ter problemas de saúde e dão origem a um ovo doente. É possível? É. E é possível também que o ovo seja sadio, mas o espírito que está no programa de reencarnação não tem o modelo organizador biológico dele sadio e vai imprimir os seus determinantes perispirituais, fazendo o molde do corpo físico com algum problema de saúde. E se vocês entenderem o que está sendo projetado agora, para mim, eu fico satisfeito. O objetivo, eu acho, dessa apresentação foi vocês entenderem uma coisa muito simples. O espírito imprime ao ovo a sua identidade. O ovo será o corpo, mas a matriz é o espírito.
Não é o espírito que se adapta ao corpo, é o corpo que se adapta ao espírito. A grande dificuldade das pessoas entenderem o processo reencarnatório é porque elas pensam que o espírito é que se adapta ao corpo, mas não é. É o corpo, o ovo, que vai se adaptar ao espírito. É exatamente o contrário. E aí acontecem diversas situações, como eu já falei para vocês, suicídio, tabagismo, sexolatria, aborto. E essas coisas, essas situações, provocam lesões específicas em determinados setores do corpo, né? No cérebro, no pulmão, no útero. E quando o útero adoece, por exemplo, uma mulher que faz 8, 9, 10 abortos, o modelo organizador biológico pode lesionar de uma forma que isso vai se projetar não apenas nessa vida, às vezes na próxima. É possível programar determinada situação específica obedecendo a impositivos individuais de cada espírito? Todos os problemas de saúde têm suas origens em vidas passadas? O que é que vocês acham? Não, claro que não, não é? Os nossos problemas de saúde, às vezes, têm origem nessa própria vida. Você fuma a vida inteira e depois quer que seu pulmão seja uma beleza? Você faz inúmeros abortos e quer que o seu modelo organizador biológico não tenha nenhum traço do que você fez? E se você tem o seu modelo organizador biológico com problemas de vidas passadas, é possível reverter isso? Você nasce com um problema importante, seu modelo organizador biológico tem um problema importante relacionado, por exemplo, ao cérebro, e espera-se espiritualmente, com o decorrer da idade, isso vai se manifestar. Isso é irremediável? Estamos irremediavelmente destinados a desenvolver determinados problemas? Ou a gente pode driblar isso? É possível? Da mesma forma que existe o programa e a formação do problema no corpo físico, existe a possibilidade de você driblar o problema. Você passa uma vida bem diferente da que você passou na vida passada. Você é uma pessoa que faz, que ora, que tem uma vida fantástica, que ajuda o próximo, que faz meditação. É possível que isso interfira na formação do seu modelo organizador biológico? É sim. O corpo também imprime, né? Inclusive, essa é um ponto de divergência de alguns autores. O modelo organizador biológico imprime no corpo a forma. Mas e o corpo imprime no modelo organizador biológico alguma coisa? Claro. Claro que sim. Então, é possível reverter as coisas? É possível. E isso, quando acontece geralmente obedecendo a impositivos de trabalho. Uma pessoa que é muito importante, para uma determinada instituição, para um determinado projeto de vida, e que adoece, é muito possível o mundo espiritual, os espíritos relacionados à saúde no mundo espiritual, eles podem mudar isso? Podem, claro. Ou seja, tudo é possível, mas nem tudo é permitido. É possível você fazer alguém voltar à vida? Existe caso na Bíblia dizendo que sim. Mas isso acontece? Não. Isso normalmente não acontece. Por quê? Porque seria necessário empreender um esforço muito grande, muito multidisciplinar, para fazer com que esses processos todos que definem a fisiologia humana fosse driblado para que se consiga uma progressão da vida.
física. Mas isso é feito. Um exemplo disso é tio Divaldo, né? Tio Divaldo já passou por diversos problemas de saúde e, com certeza, ele já teve uma moratória importante. Por quê? Porque ele é importante. Porque é preciso fazer isso. É algo que é feito com um objetivo específico e um caso especial. Mas não pensem que nós vamos conseguir isso, nós, pobres mortais, né? Nós vamos conseguir isso de uma forma muito corriqueira. Não, isso não vai acontecer. Portanto, acomodem as suas cabeças nos seus travesseiros e aceitem que o que você for fazer daqui para frente, que afete seu corpo, você vai alterar o modelo organizador biológico. E se você tem algo no corpo, uma doença cancerígena, um indivíduo que, por exemplo, não fuma, nunca teve problema nenhum de respiratório, mas tem um câncer de pulmão. Como foi que ele foi produzido? Aparentemente não há nenhum fator que possa ter causado. Ah, sim, o fator MOB, modelo organizador biológico. Ele tinha isso no MOB. Então, é possível driblar isso? Sim, mas isso não acontece. O karma é definido e estático ou pode ser modificado de alguma forma? Poder ser, pode. Mas não é habitualmente. Então, o que eu, na verdade, queria que os senhores entendessem, o básico do pensamento de hoje é exatamente a questão de que o modelo biológico, o perispírito, o modelo organizador biológico, é ele que imprime no ovo a forma. Você pode ser absolutamente sadio, sua esposa pode ser absolutamente sadia e o menino pode nascer com algum problema? Pode. Na maioria das vezes, obviamente, foi algo programado, permitido espiritualmente, inclusive com a assinatura de vocês, eu quero receber essa criança. Ah, mas a gente não lembra do que acertou, né? E aí a criança vem com aquele problema e você se pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz para o menino ter um problema tão sério? Você aceitou. Você assinou embaixo. Na imensa maioria das vezes. É possível fazer isso sem a assinatura dos dois? Difícil. Muito difícil. Teria que burlar uma série de sistemas racionais, mas sempre há uma explicação. Nem tudo que acontece na vida da gente é programado. Mas tudo é calculado devidamente. Se você for reencarnar num local de guerra, de conflitos armados, eu nasci em um local de conflitos armados extensos. Mas eu não vim para morrer acidentalmente com um projétil de arma de fogo. Não, você não veio. Os programas são programas de vitória e não de derrota. Deus não programa o crime. Mas se Ele te colocou ali, é porque Ele acha que você ali pode fazer grandes coisas. Pode mudar a ordem das coisas. Mas pode acontecer um acidente, óbvio. Então, é ilusão você achar que todas as coisas que acontecem, elas tinham que acontecer. Eu já tive discussões homéricas com algumas pessoas que disseram que, não, fulano de tal teve um crime num determinado local e ele morreu assassinado. Não, estava programado. Não, não estava. Deus não programa o mal. Deus não programa a violência. Mas nós estamos inseridos dentro do campo espiritual e dentro do campo material físico totalmente equivalente às nossas próprias definições magnéticas espirituais. Nós não estamos aqui por acaso. Então a gente tem que lutar para sempre conseguir o melhor e ganhar tempo para conseguir rápido. Porque pode ser que a gente seja surpreendido com algo que realmente seria um impositivo não determinado, mas passível de acontecer dentro de um globo que vai de espíritos da estirpe de um
Francisco Xavier, e outros, de um lado de cá, um Hitler, por exemplo. Então, a faixa vibratória é extensa. E nós não estamos aqui em vão. Então, é preciso ter determinação, não é fácil, mas o entendimento de como essas coisas acontecem é muito importante. É muito importante estudar a parte científica do espiritismo, entender como essas coisas acontecem. Quando alguém disser assim, por quê? Por que eu tive isso? Olha, porque você cultivou isso em uma vida passada. Mas não foi na vida passada, então foi na presente. E os nossos filhos, eles, na imensa maioria das vezes, são compromissos nossos, assinados, discutidos profundamente. E se eles nasceram perto da nossa família, na nossa casa, é porque a espiritualidade confiou que você seria capaz. É difícil. Eu conheço alguns casos terríveis, né? Crianças impossíveis. Mas a mãe e o pai foram escolhidos a dedo. Esses espíritos difíceis não nascem na mão, no lar de quem não é capaz. A gente veio para recriar situações, para consertar as coisas, e se a gente não tiver determinadas informações, a gente vai desistir no meio do caminho. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem esse assunto e que o Senhor Jesus nos abençoe, nos leve de volta aos nossos lares e que nós possamos transmitir ao máximo isso aos nossos filhos, mesmo aqueles que dão muito trabalho. É preciso cumprir a missão. É preciso cumprir a missão. Deus no comando, muita paz para todos.